Olá, queridos Graça e Paz, sejam bem-vindos a mais uma EBD. Hoje de forma gravada, mas por um motivo muito especial. O pessoal da nossa igreja está todo lá em Igaracy e por isso nós resolvemos fazer essa aula gravada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 86, nós vamos ler o versículo 11, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Queridos, quanto mais nós aprendermos da palavra do Senhor, mais temor nós vamos ter dele. E é isso que nós estamos aqui hoje, com esse objetivo, de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Quem vai nos orientar hoje é o nosso professor Geraldo. Eu queria que você orasse pela vida dele e abrisse o seu coração para tudo aquilo que vai ser ministrado, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida do Geraldo. Usa teu filho poderosamente, que ele venha trazer algo vindo do teu trono para as nossas vidas. Abençoa-o, guarda, pare o tempo para que consiga falar tudo que é necessário e que o teu nome seja glorificado na vida dele e nas nossas também, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, querido. Amém, glória a Deus. Nós estamos numa semana que é uma semana festiva para nós. Não só porque nós vamos, no final de semana agora, fazer a conexão em Igaracy, mas porque essa semana, na segunda-feira, nós completamos 1 ano de EBD. Né? No dia 18 de abril do ano passado, nós estávamos dando o pontapé inicial dessa escola bíblica. Né? E agora nós já completamos o nosso primeiro ano de vida. Então, nós estamos realmente muito alegres. Nós vamos conversar a respeito de soteriologia, né? Salvação. Como vocês podem ver aí, o que vai estar em foco hoje vai ser a salvação. Bom, o que é soteriologia? Soteriologia é a parte da teologia que trata especificamente da salvação. A doutrina da salvação é fundamental na teoria e na prática, pois o seu perfeito entendimento resulta de um evangelho verdadeiro ou um evangelho falso. Por isso, nós precisamos conhecer bem a doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia. Temos percebido que os novos cristãos são bombardeados por conceitos errados acerca dessa doutrina. E por isso desconhecem e às vezes negam ou negligenciam. Isso tem causado grandes problemas para o evangelho. E, por consequência disso, também para a igreja. Né? O pastor Marcelo Berti, ele diz assim, ele tem uma frase que é muito interessante, ele diz: a igreja tem centralizado suas atividades evangelísticas em entretenimento, sociabilidade e projetos sociais, e algumas vezes contextualização, enquanto esquece o primordial: a salvação é pela graça. É totalmente ineficaz atrair para a igreja multidões sem conversão. Como diz o Manual de Eclesiologia Batista, igreja é o lugar de reunião dos convertidos. Nós não podemos abrir mão. A igreja é o lugar de reunião dos convertidos. Então não pode mais pessoas não crentes virem à igreja? Não pode. O que ela não pode é ser membro. A gente tem que se certificar de que todos aqueles que são membros, eles sejam convertidos, que eles saibam o que é salvação, e que eles creiam na salvação. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre salvação. Portanto, concluímos que é necessário que todos os membros compreendam o conceito correto de salvação para que eles possam se autoanalisar, aplicar a si mesmo e depois apresentar às demais pessoas. Isso é uma outra coisa que, quando a gente trabalha com evangelismo, a gente encontra muito, as pessoas não sabem exatamente o que é o plano de salvação. Portanto, elas não sabem falar para outras pessoas sobre o plano da salvação. Elas não sabem, elas não conhecem. Mas hoje você vai estar habilitado a apresentar o plano de salvação para as outras pessoas. Bom, salvação, como no slide aí que vocês estão vendo, salvação é a aplicação da obra de Cristo à vida dos seres humanos. Consequentemente, a doutrina da salvação tem apelo e relevância especial, visto que se relaciona às necessidades básicas ou mais básicas da pessoa.
Isso é particularmente evidente para os que compreendem o ensino bíblico sobre o pecado. Por isso, a aula de salvação é depois da aula de pecado, que vocês acompanharam na semana passada com a pastora Nelly. O significado da palavra salvação pode parecer óbvio para as pessoas familiarizadas com ela. Todavia, mesmo dentro da igreja, existem muitos cristãos que têm concepções diferentes sobre o que é salvação ou sobre o que a salvação abrange. Nesta aula, nós vamos focar apenas na salvação, no conceito ortodoxo de salvação, aquilo que deve ser aplicado por todas as igrejas verdadeiras. No futuro, quando nós tivermos uma classe da EBD, nós até vamos falar de outras concepções e explicaremos por que nós devemos rejeitar essas outras concepções. Mas aqui hoje nós vamos falar apenas uma concepção, que é a concepção que a gente considera verdadeira, ortodoxa. Como já foi dito acima, para compreender a salvação, é necessário entender o conceito de pecado. E como no domingo passado a pastora Nelly já ministrou esse assunto, nós vamos abordar ele superficialmente. No próximo slide, tu vai ver que a doutrina do pecado é extremamente importante e bastante debatida. É importante porque influencia muitas outras doutrinas e também é influenciada por elas. A nossa concepção da natureza de Deus influi na compreensão que nós temos sobre o pecado. Só fazendo um parênteses, aí vocês vão entender por que nós estudamos na primeira aula lá sobre as concepções de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre quem é Deus. Nós aprendemos sobre o que é Deus, para depois falar sobre o pecado, porque aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente entende da concepção de Deus, ela influencia diretamente na nossa concepção do pecado. E o que a gente sabe sobre o pecado vai influir no nosso conceito de salvação também. Por isso há esse encadeamento lógico. Se compreendermos que Deus é um ser exaltado, puro e exigente, que espera que todos os seres humanos sejam iguais a Ele, então o menor desvio de seus altos padrões é pecado. E a condição humana é muito grave. Nosso entendimento da natureza humana também afeta o nosso conceito de pecado. Se o ser humano deve refletir a natureza de Deus, ele, o homem, será julgado não em comparação a outros seres humanos, mas segundo o padrão divino. E não satisfazer a esse padrão divino, por pouco que seja, é pecado. O pecado é uma questão muito séria, com efeitos duradouros e de longo alcance. O impacto do pecado tem diversas dimensões. Há efeitos no relacionamento com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo. Portanto, é necessário resolver o problema do pecado, ou seja, é fundamental estabelecer nosso relacionamento com Deus, pois o pecado quebrou este relacionamento e, como penalidade, os demais relacionamentos também foram quebrados. Estamos afastados de Deus, porque essa é a punição para o pecado, ou seja, a morte. A obra de Cristo. Salvação, como nós já falamos, é a aplicação da obra de Cristo. Então, mas o que vem a ser a obra de Cristo? A expiação. Só que nós não vamos tratar a fundo o tema específico da expiação, porque na próxima aula a gente vai falar sobre expiação, regeneração, conversão e justificação. Hoje nós vamos focar apenas no ponto da salvação. Ou seja, é necessário que se diga que a obra de Cristo, a nosso favor, é a parte integral do plano de Deus para a salvação daqueles que creem. Conforme nos lembra J.C. Ryle, o significado total da morte de Cristo e sua obra não pode ser resumido em apenas 2 ou 3 frases.
Porém, é igualmente verdade que seu significado central pode e deve estar centrado em algumas ideias fundamentais. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, assim podemos facilmente considerar 4 significados principais para essa obra. Primeiro, a morte de Cristo foi em substituição dos pecadores. Segundo, foi uma redenção para os pecados. Terceiro, uma reconciliação do homem para com Deus. E 4, uma propiciação pelo pecado. Na semana que vem nós vamos desenvolver cada uma dessas ideias. No slide 5, tu vai ver que o chamado é uma espécie de convocação vinda da parte do Rei do Universo e tem total poder que exige uma resposta dos corações humanos. Na teologia, nós chamamos de aspectos subjetivos da salvação, chamado conversão e regeneração. Para ser salvo, todos precisam crer, é ponto. Não existe salvação para aqueles que não creem. Certa vez, alguém falou sobre o batismo de criança, por que que os batistas não batizam criança? Mas por que que o batista cisma com isso, que não pode batizar criança? Porque a criança não crê, e crer é fundamental para a salvação. Então, o batismo é para aquele que crê também. Não existe possibilidade de salvação para a pessoa que não crê. Portanto, nós precisamos focar nisso. O Pai atrairá essas pessoas a si, mas elas precisam vir até Ele, como está escrito lá em João 6, 33, 37, e também capítulo 6, verso 44. A essa atração nós vamos chamar de chamado, que se divide em 2, o chamado geral e o chamado efetivo, ou o chamado específico. As criaturas falam de um chamado, as escrituras falam de um chamado geral, que todos recebem. Por exemplo, está lá em Mateus 11, 28, que diz que Jesus ele propõe aliviar as cargas de todos os que estão cansados e sobrecarregados, desde que venham a Ele. Então, esse é um chamado geral para todas as pessoas. E também tem um chamado específico, ou um chamado efetivo, que só os eleitos, pela presciência de Deus, responderão, que está lá em Romanos 8:30. Então, o chamado geral é um chamado para todos. Jesus veio para salvar todas as pessoas, ou seja, Ele chama todos para vir até Ele. Mas aqueles que vêm e recebem Jesus como Salvador, esses receberam um chamado específico, que alguma doutrina vamos chamar de chamado efetivo, ou ainda irresistível. Por quê? Porque nós que somos salvos pela presciência de Deus, Deus já sabe que nós vamos ser salvos, e por isso Ele nos dá uma capacidade de responder a esse chamado de uma forma mais efetiva. Como que é? Nós dizemos sim. Nós falamos, sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu recebo toda a obra de Cristo em meu favor. Isso é o chamado. Bom, mas quais são os elementos do chamado? Os elementos do chamado. Na pregação humana do Evangelho, 3 importantes elementos devem estar incluídos. Primeiro, explicação dos fatos concernentes à salvação. E é esses fatos concernentes à salvação que nós estamos estudando hoje. Toda vez que nós vamos fazer um chamado, ou seja, de púlpito, quando a gente está pregando, ou seja, numa conversa, num bate-papo descontraído com um amigo, você deve explicar para ele o porquê, os fatos concernentes à salvação, porque é isso que vai despertar nele. Sem essa explicação dos fatos concernentes à salvação, a pessoa ela não recebe o chamado. Não adianta você falar sobre o Botafogo, que é o novo rico, não adianta você falar de outros assuntos que não vai trazer salvação, não vai, mesmo que você fale de igreja. Olha, eu congrego numa igreja maravilhosa, a gente está lá, eu
quando cheguei aqui em João Pessoa, em final de 2017, eu rodei todas as igrejas do Bessa, procurando uma igreja onde eu pudesse congregar. Rodei todas as igrejas. E no final do ano que eu cheguei aqui, na Igreja Batista da Orla, gostei e permaneci. Estou aqui até hoje. É uma igreja fantástica. O lema é: nós somos mais que uma igreja, somos uma família. E somos realmente uma família. Nós somos muito bem recebidos, as pessoas são muito francas, muito amigas, né? É uma coisa fantástica. Mas se você falar para as pessoas assim, querendo atrair essas pessoas para a igreja, porque a igreja é um lugar fantástico, elas podem até vir, não estou dizendo que elas não virão, mas não serão convertidas, porque o que converte é a palavra de Deus, é elas entenderem o plano da salvação. Então, quando a gente for falar, a gente tem que, primeiro, explicar os fatos concernentes à salvação. Não precisa ser de forma carrancuda, sisuda, a gente pode fazer isso de forma tranquila. Se você entender, você vai chegar nesse ponto de falar as coisas sem criar nenhum mistério. O segundo é o convite para aceitar a Cristo pessoalmente com arrependimento e fé. Né? Eu fico feliz quando a gente vê assim, uma pregação onde a pessoa faz uma chamada ao Evangelho, mas eu fico triste quando acaba aquilo ali e não tem o apelo. Vocês sabem que o apelo é uma coisa nova, né? O apelo ele surgiu no século XX já, né? A partir de 1904, com o evento lá da Rua Azusa, né? Charles Finney, que começou a fazer apelo ao final das pregações. Até 1904 não existia apelo. Você pregava e deixava as pessoas lá. E as pessoas, no outro dia, ela ia atrás do pastor ou do pregador, falava assim: pastor, o que eu faço para ser salvo? Como está lá em Atos, as pessoas indo até Pedro falando assim: e agora, irmãos, o que faremos para ser salvo? Né? E só a partir de 1904 que teve esse chamado, né? Esse apelo. Mas eu acho que esse apelo é fundamental, né? Eu acho. Né? E, por último, dos 3 elementos essenciais, nós temos que informar para eles que há uma promessa de perdão e vida eterna. Então, explicar os fatos, fazer o convite e informar para eles que existe uma promessa de perdão e vida eterna. Esses 3 elementos são, não é nem importante, eu botei importante aqui, mas eu vou mudar essa palavra, são fundamentais. São fundamentais. A importância do Evangelho. A doutrina do chamado do Evangelho é importante, porque se não houvesse o chamado do Evangelho, ninguém seria salvo. Como crerão naquele em que nada ouviram? Romanos 10, 14. O chamado do Evangelho é importante também, porque através dela, Deus dirige-se a nós, levando em conta a plenitude da nossa humanidade. Ele não nos salva automaticamente, sem buscar uma resposta da nossa parte como pessoas integrais. Existe, eu falei que não ia falar de outras concepções, mas existe uma linha por aí que diz que a pessoa que é salva, ela vai ser salva e não importa se você pregar para ela, se você não pregar para ela, se ela ouvir falar de Deus, se ela não ouvir falar de Deus, ela vai ser salva do mesmo jeito. Isso não é verdade. A Bíblia não nos dá nenhuma oportunidade para a gente pensar dessa forma. Então, se a Bíblia não me autoriza, então eu não posso falar para as pessoas que elas vão ser salvas sem ter sido recebido o chamado, sem que ela tenha dito sim para o chamado que ela recebeu. Bom, o próximo slide vai falar de conversão. Né? Conversão é igual a fé mais arrependimento. Conversão, ela é a junção dessas duas coisas, arrependimento e fé. Não existe conversão sem arrependimento. E também não existe conversão sem fé. Né? Hoje eu estava lendo, até um pastor amigo meu, ele botou um post lá na internet. Depois, quando eu for lá no Rio de Janeiro, eu vou ter que ir lá conversar com ele a respeito daquele post, que aquilo me incomodou muito. Ele falando que ele acha até que algumas pessoas que são ateias, ou que não conhecem, nunca ouviram falar de Cristo, elas podem até ser salvas porque elas são sinceras. E não existe isso.
a conversão é arrependimento mais fé. Não tem conversão se estiver faltando um dos dois elementos. Os dois têm que estar presentes. Podemos definir conversão da seguinte forma. É um conceito dado por Wayne Grudem. Né? Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação. A verdadeira fé salvífica inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal. Quando estava fazendo a abertura aqui, eu não combinei com a pastora Nelly, mas ela falou uma coisa importantíssima. Ela falou assim que nós estamos aqui desenvolvendo conhecimento para que nós tenhamos mais temor, né? E é fundamental. Sem o conhecimento, você não pode dizer que é salvo. Você vai ser salvo do quê se você não sabe do que é? Você precisa conhecer, você precisa vir para a escola bíblica dominical. A gente está te esperando aqui. E detalhes, vamos lá para os detalhes. Primeiro, mero conhecimento não basta. A fé salvífica pessoal, conforme as Escrituras a entendem, envolve mais do que apenas conhecimento. Naturalmente, é necessário que tenhamos algum conhecimento de quem é Cristo e do que Ele fez. Porque como crerão naqueles que nada ouviram? Mas conhecimento sobre os fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus não é o bastante para nós, porque as pessoas podem conhecer os fatos, mas rebelar-se contra eles ou não gostar deles. Aí eu lembrei, quando eu servia em Florianópolis, eu tinha um amigo, um bom amigo, que era espírita, e uma vez ele me perguntou assim, por que os cristãos têm mania de falar que nós que somos espíritas não podemos ser cristãos? Eu falo assim, porque vocês não aceitam a Cristo como Salvador. Para vocês, a salvação é um ping-pong, fica bate e volta, até um cansar. Né? E a Bíblia não fala nada de ping-pong, então não dá para ser. Aí ele assim, pô, mas eu gosto tanto. Eu falei, você não basta gostar, você tem que receber Jesus como Salvador. Essa é a ideia. Às vezes a gente acha que conhecer, saber fatos sobre Jesus é o suficiente, mas não é. Nós precisamos confiar nele, crer nele, depositar totalmente nossas esperanças nele. Aí sim, isso é uma fé salvífica. Conhecimento e aprovação também não são suficientes. Meramente conhecer os fatos e aprová-los, eu concordo, Jesus foi uma boa pessoa, eu concordo que Jesus foi um grande homem. Isso só isso não é suficiente. Concordar que os fatos que estão na Bíblia são verdadeiros, isso não quer dizer nada, porque eu posso lhe afirmar com toda certeza, tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Tudo. Né? Por exemplo, Nicodemos sabia que Jesus tinha vindo de Deus, porque ele disse, Rabi é mestre em aramaico, em hebraico, melhor dizendo. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas ele reconhecia que Jesus vinha de Deus, ele sabia os fatos, mas ele ainda não tinha recebido Jesus como Salvador. Até aquele momento, um mero conhecimento dos fatos, acreditando que era verdadeiro, não era suficiente para ele. E depois que ele tem um encontro com Jesus, Jesus ensina para ele o que é verdadeiramente a salvação, é nascer de novo, importa que nascer de novo. E ele fala lá no verso 16, João 3,16, como é que diz? João 3,16? Eu pensei que a nossa igreja aqui está cheia, eu pensei que ninguém ia saber. 100% respondeu, exato. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, a gente vê que Jesus veio para ser o Salvador. Ele veio para isso, mas é preciso que a gente saiba e que a gente receba Ele como Salvador. O Nicodemos aqui, ele tinha conhecimento e ele aprovava, ele concordava com esse ensinamento.
mas ele ainda não tinha recebido Jesus como Salvador. Então, a gente precisa um pouco mais. Então, o que mais que a gente precisa, irmão? A gente precisa decidir depender de Jesus para ser salvo. Além do conhecimento dos fatos do Evangelho e da aprovação deles, a fim de ser salvo, preciso decidir depender de Jesus para me salvar. É o que nós chamamos de receber Jesus como Salvador. Ao fazer isso, deixo a posição de um observador interessado nos fatos e nos ensinos da Bíblia para tornar-me alguém que entra numa nova comunhão com Jesus Cristo, como uma pessoa viva. Podemos, portanto, definir fé salvífica da seguinte maneira: fé salvífica é a confiança em Jesus Cristo como uma pessoa viva, visando ao perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. A fé deve aumentar à medida que o conhecimento aumenta, né? A pastora falou de termos temor. Esse temor é a fé aumentando, né? À medida que nós aumentamos o nosso conhecimento, a nossa fé deve aumentar. Se a gente está aumentando o conhecimento e a fé está diminuindo, alguma coisa está errada. Contrário ao entendimento comum e secular de fé, a verdadeira fé do Novo Testamento não é algo que torna mais forte por meio da ignorância, ou acreditando-se contra as evidências, contra todas as evidências. Mas, antes, a fé salvífica é coerente com o conhecimento e com o verdadeiro entendimento dos fatos. Paulo diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Quando as pessoas têm informações verdadeiras sobre Cristo, elas estão mais bem capacitadas a depositar a sua confiança nele. Além disso, a maioria de nós conhece algo sobre ele e sobre o caráter de Deus, que é completamente revelado em Jesus. A maioria de nós tem todos os motivos para depositar a nossa confiança nele. Assim, a fé não é enfraquecida pelo conhecimento, mas deve aumentar à medida que nós temos um conhecimento verdadeiro ou do verdadeiro Senhor. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque o conhecimento é fundamental para a fé. Logo no início eu falei que fé e arrependimento, elas têm que andar juntas. Fé e arrependimento devem vir junto. Podemos definir arrependimento da seguinte maneira: arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo, é comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Essa definição indica que o arrependimento é algo que ocorre em um momento específico do tempo, que não corresponde necessariamente ao momento da visível transformação no padrão de vida da pessoa. O arrependimento, assim como a fé, é um entendimento intelectual de que pecado é errado, uma aprovação emocional dos ensinos das Escrituras concernente ao pecado, uma tristeza causada pelo pecado ou uma aversão a ele, e uma decisão pessoal de afastar-se dele. Um renunciar ao pecado e uma decisão resoluta de abandoná-lo e de levar uma vida de obediência a Cristo. Né? Você percebe que arrependimento é diferente de remorso. Remorso é outra coisa, a gente vai falar lá na frente sobre remorso. Arrependimento é diferente. O arrependimento e a fé, elas vêm junto, no mesmo pacote. Ninguém que tem fé, ela consegue permanecer no pecado. Ah, não, vou continuar aqui nessa zona de que eu estou gostando disso aqui, isso aqui está bom pra caramba. Se você pensa assim, você não é convertido. Ah, mas ou o contrário, eu sou aquela pessoa moralmente top das galáxias. O cara bom mesmo, totalmente preocupado com a sua santificação, sem ser crente. Né? Totalmente preocupado, mas não tem fé. Também não existe. É algo louco, né? Não existe. Arrependimento e fé andam junto. A conversão e o novo nascimento ocorrem simultaneamente. Conversão é a transformação.
vista da perspectiva humana. E regeneração é a mesma mudança, vista da perspectiva de Deus. Eu coloquei isso aqui porque lá no futuro, quando a gente estiver dividido em classes, a gente vai falar de outros pontos de vista, né? Que a gente vai falar sobre o que vem primeiro, a regeneração ou a conversão, né? Isso vai influenciar se você acredita de uma forma arminiana ou de uma forma calvinista. Para nós isso não é importante agora. O que é importante é o quê? É que a conversão e a regeneração, elas são a mesma mudança, acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uma fração de segundo, né? Que aí vou dar spoiler. Né? O arminiano vai falar que a conversão vem primeiro. A conversão vem primeiro e depois você é regenerado. E o calvinista vai dizer que é o contrário. Não, a regeneração vem primeiro, depois você é convertido. Mas é no mesmo ato. É, sei lá, uma fração de segundo, antes ou depois. Aí, para a gente, não importa isso. Importa a gente saber o que é. Conversão é o quê? Conversão é uma transformação de vida. Se não há transformação de vida, não houve conversão. E o que é regeneração? É a mesma transformação. Só que a conversão é a gente vendo, nós vendo. Poxa, a minha esposa está aqui sentada aqui. Né? Eu via a vida dela como era antes e como é agora. Ela viu a minha vida como era antes e como é agora. Eu não conhecia a pastora Nelly antes, conheço ela agora. Então, mas a gente não tem dúvida que houve uma transformação. Essa visão nossa se chama conversão. A visão de Deus vai ser o quê? A regeneração. Só isso. A diferença é só essa. Bom, tanto a fé como o arrependimento continuam por toda a vida. Embora consideremos a fé e o arrependimento iniciais como dois aspectos da conversão no começo da vida, é importante compreender que eles não se limitam ao começo da vida cristã. Ao contrário, são atitudes do coração que continuam por toda a vida, como cristãos. Jesus diz a seus discípulos que orem diariamente e perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoados aqueles que pecam contra nós. Uma oração que, se for legítima, certamente envolverá tristeza diária por causa do pecado e arrependimento genuíno. E o Cristo ressurreto diz à igreja em Laodiceia: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, a gente percebe que arrependimento e fé, elas têm que perdurar pelo resto das nossas vidas, porque nós continuamos nesse mundo e, às vezes, a gente vacila. A gente não peca, a gente não vive em pecado, mas a gente comete pecados esporádicos. E esses pecados esporádicos, eles têm que ser, a gente tem que se arrepender deles também. Se você cometeu um pecado e você não se arrependeu desse pecado, você está com um problema muito sério. Um problema muito sério. A gente vai falar lá em segurança da salvação, a gente vai falar que o cristão não perde a salvação. Mas se você nunca foi salvo, você pode estar dentro da igreja tendo sido atraído por qualquer coisa, pela diversão, pelos amigos, pelo ambiente social, sei lá. Eu amo. Eu vou dar um exemplo aqui, né, a igreja que eu congreguei lá no Rio, tinha uma pessoa que ia para a igreja, que ela era até, não, ela não era médica, ela estudava medicina, mas eu acho que ela era espírita, mas ela nunca falou que é espírita. Não sei se eu, de repente, estou falando coisa que não devo. Mas ela nunca recebeu Jesus como Salvador. Ela estava dentro da igreja por causa da obra social. Ela gostava de fazer caridade, fazer bem às pessoas. Então, ela estava ali porque ela queria estar junto com as pessoas para estar fazendo obras sociais. E isso não salva. Né? Ela precisa fazer, eu preciso fazer, todos nós precisamos fazer a obra social, mas isso não salva. O que salva é receber Jesus como Salvador. Às vezes as pessoas são atraídas por tantas outras coisas. A minha irmã, lá no Rio também, ela congregava numa igreja, e é uma igreja neopentecostal, e tinha uma pessoa que não faltava um culto
não faltava um culto, parece brincadeira. Ele era mariólatra, ele era idólatra de Maria, mas ele ia a todos os cultos, porque ele queria receber o poder de curar. Ele ia para a igreja para receber o poder de curar, mas receber Jesus ele não queria receber. Então, isso não salva. Isso não salva. O que salva é você receber Jesus como Salvador. Regeneração. Podemos definir regeneração da seguinte maneira. Regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos concede nova vida espiritual. Isso é às vezes chamado nascer de novo, como está lá em João 3, nos versos de 3 a 8, que eu já falei sobre Nicodemos. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Isso é que é importante a gente entender aqui agora. Só um minuto. Alguns componentes da aplicação da redenção, desempenhamos uma parte ativa. Em alguns componentes, nós desempenhamos uma parte ativa. Isso é verdadeiro, por exemplo, no que diz respeito à conversão, à santificação e à perseverança. Mas na obra da regeneração, nós não desempenhamos papel algum. Ao contrário, é uma obra exclusiva de Deus. Vemos isso, por exemplo, quando João fala a respeito daqueles a quem Cristo deu poder de se tornarem filhos de Deus. Também está lá em João, só que no capítulo 1. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1,13. Aqui João especifica que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus. E que nossa vontade humana, ou seja, a vontade do homem, não realiza esse tipo de nascimento. A natureza exata da regeneração também é um mistério para nós. A gente pode até ficar aqui discutindo, como tem discussão até hoje, eu acho interessante dentro da teologia, às vezes as discussões infrutíferas, porque eu acho que a discussão é infrutífera. Você ficar discutindo uma coisa que a gente sabe que não tem fim. Uma coisa que tu vai ficar discutindo, eu tenho esse ponto de vista, você tem esse ponto de vista, mas o que a Bíblia apoia? A Bíblia apoia um lado ou apoia o outro? Se a Bíblia apoiar só um lado, esse lado é o verdadeiro, o outro é falso. Agora, se ela não apoia nem um lado nem o outro, a gente não tem que estar discutindo nada. A gente tem que deixar para lá. E é o caso da regeneração. Regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Mas a Bíblia não explica como que acontece, o tempo que acontece, como que é feito. A gente sabe que é um ato de Deus e que vem de Deus. Isso, para a gente, tem que ser o importante. A gente não tem que ficar discutindo, né? O que ocorre na regeneração de forma exata é um mistério para nós. Sabemos que, de algum modo, nós que estivermos ou que estivemos espiritualmente mortos, como está escrito lá em Efésios 2:1, fomos vivificados por Deus e, num sentido muito verdadeiro, nascemos de novo. Mas não entendemos como isso ocorre ou o que exatamente Deus faz para nos dar essa nova vida espiritual. Jesus diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Nesse sentido de regeneração, ela vem antes da fé salvífica. Mas eu também não quero entrar muito nesse detalhe, não. Porque eu estou falando são duas coisas diferentes que eu falei, sobre fé e fé salvífica. Arrependimento e fé para a salvação. Mas uma vez que você é salvo, você precisa desenvolver essa fé através do conhecimento. À medida que você vai aprendendo sobre a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras, você vai aumentando a tua fé. Isso é que eu chamo de fé salvífica. Aquela fé que você cresce, que você continua seguindo, continua se arrependendo, continua buscando a santificação, porque você entendeu que isso é o padrão de Deus para a tua vida. Isso é fé salvífica. Se você é atraído, por exemplo, um milagre. Às vezes o milagre, ele faz com que a pessoa venha para Deus chorando, ele está realmente emocionado, ele quer, mas quando ele recebe a verdadeira, vamos dizer assim, a explicação daquelas coisas todas, e ele
definha, ele passa a não querer se desenvolver. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja que vieram, que são até crentes genuínos, vamos dizer assim, são crentes genuínos, mas que nunca se desenvolveram, nunca saíram do leite espiritual, como Paulo diz. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Ele quer que todos nós que chegamos até Ele, nós tenhamos uma atitude de desenvolvimento. Nós precisamos aprender, nós precisamos progredir, nós não podemos ficar parados. Ou seja, a regeneração genuína deve produzir resultados na vida. Um belo exemplo do primeiro resultado da regeneração da vida de uma pessoa, vemos quando Paulo pregou a mensagem do Evangelho a Lídia, a quem o Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. De modo semelhante, João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas também há outros resultados de regeneração, muitos dos quais especificados na primeira epístola de João. Por exemplo, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aqui João explica que a pessoa que nasceu de novo tem essa semente espiritual que faz gerar vida e crescer o poder. Isso está dentro dela, e isso tudo mantém-na levando uma vida isenta de pecado contínuo. Né? Não é que a pessoa não vai pecar, eu quero deixar isso bem claro. Ela não vai pecar por querer, é diferente. Dá licença. Naturalmente, isso não significa que uma pessoa terá uma vida perfeita, mas que o padrão de vida da pessoa não será de contínua indulgência com o pecado, aceitando o pecado para o resto da vida. Bom, deixa eu mostrar para vocês agora aqui a diferença entre remorso e arrependimento. Para a gente entender um pouco sobre remorso e arrependimento, eu fiz aqui uma grade, uma tabela, para a gente entender. Primeiro, a gente tem que entender que o remorso, ele pode, em algumas vezes, parecer até com arrependimento. Por exemplo, razão. A pessoa, ela pode reconhecer que errou. Vamos dar um exemplo? Judas. Judas traiu Jesus com um beijo, vendeu ele por 30 moedas de prata, e quando Jesus foi condenado à morte, ele sentiu remorso, ele reconheceu que errou, ele foi até os líderes da sinagoga para devolver o dinheiro e falou para o sumo sacerdote, eu pequei. E aí o sumo sacerdote olha para a cara dele e fala assim, e eu com isso? Ele foi falar com a pessoa errada. Reconhecer o erro não quer dizer que você está arrependido. Se Judas estivesse arrependido, ele ia a Jesus, ele ia a Deus para poder confessar o pecado e pedir perdão, e não ao sacerdote. Segundo, tristeza. Na emoção, o remorso, normalmente, ele provoca uma tristeza. Só que o arrependimento, além de ficar triste pelo pecado, ele confessa esse pecado ao Senhor Jesus. Embora não devamos esperar sentimentos, e sim tomar a decisão de nos arrepender no momento que pecamos. O que eu quero dizer é que quando a gente reconhece que errou, normalmente a gente fica triste por aquele pecado. Mas se a gente parar aí, a gente faz igual Judas. Judas também ficou triste. Só que ele não foi até Jesus para pedir perdão. Ele não foi até Jesus para reconhecer o erro. Né? Ele foi até o sacerdote, mas ele não foi a Jesus. Então, não basta entristecer. E mesmo que não esteja triste, se você reconhece que pecou, se você reconhece que errou, você tem que tomar a decisão. Algumas semanas atrás, nós falávamos sobre o perdão no PG.
E foi muito interessante a gente ver a quantidade de pessoas que não conseguem perdoar. São cristãos verdadeiros, cristãos que estão buscando o reino de Deus, buscando se desenvolver, mas tem uma dificuldade com perdão, mas eu ainda não senti. Irmão, você não precisa sentir que você vai perdoar, não. Você tem que tomar a decisão de perdoar. Perdoar é uma decisão. Se você não tomar a decisão, você pode passar a tua vida inteira e talvez até a eternidade no lago de fogo e enxofre sem perdoar. Jesus diz, pelo menos na oração modelo, ele fala assim, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos. E logo depois, lá no verso 13, ele vai falar assim, meu Pai vai perdoar se vocês perdoarem, mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Cara, se você lê isso 1, 2, 3, 4 vezes e não entende que você tem que perdoar, é complicado. É a mesma coisa aqui com pecado. Se você cometeu um erro, se você cometeu um pecado, mas eu acho que eu fui grosso, digamos, Nelly, infelizmente você está aqui, você vai ser o exemplo, né? Eu sou grosso com a Nelly, eu faço uma grosseria com a Nelly fica triste comigo, beleza? Mas eu acho que eu estou certo. Não, eu estou certo. Não, ela mereceu a minha grosseria. E aí? Talvez eu até esteja certo. Mas a palavra de Deus não diz que eu tenho que ficar esperando sentir necessidade de pedir perdão, não. Se eu acho que a grosseria é um pecado, eu tenho que ir lá, Nelly, eu errei contigo, você me perdoa. Eu estava fora de mim, eu não entendi por que eu fiz isso, não era assim que eu devia agir contigo. Então, eu não tenho que esperar sentir, não, agora eu estou sentindo, eu fiquei tão triste porque a Nelly ficou de cabisbaixa, eu vou lá pedir perdão. Mas isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você sabe que você precisa fazer e você faz. Vontade. No remorso, a pessoa não vê saída para o que fez, somente desespero e permanece na mesma situação. Ou seja, voltando lá por exemplo de Judas, que o exemplo de Judas é perfeito. Ele reconheceu que ele tinha errado. Ele foi até os sacerdotes para devolver as moedas. Os sacerdotes não aceitaram as moedas, ele jogou as moedas para lá, para dentro do templo, né? E foi se enforcar. Ele não via saída para ele. Ele não sabia que se ele fosse até Jesus e confessasse a Jesus, ele seria perdoado. Ele não vê saída. Essa é a diferença. O remorso, às vezes, você não sente que tem saída para aquilo, mas tem. A palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Se você reconhece que você pecou, você pede perdão a Deus e à pessoa que você prejudicou, né? E sim, né, você vai receber o perdão de Deus. Perseverança dos santos. Quando a gente vai falar de perseverança dos santos, é bem complicado, porque no nosso meio batista a gente fala sempre, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Todo mundo repete isso como um jargão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma verdade. A Bíblia nos garante que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós precisamos entender que o salvo é aquele que persevera. Salvo é aquele que está diante de Cristo. Se eu sou salvo e eu não persevero na salvação, se eu não busco a santidade, se eu não continuo progredindo, talvez eu não seja salvo. Talvez eu esteja sendo atraído por outra coisa, por outro motivo, pelo ambiente. Às vezes eu gosto de ficar no escuro, ouvindo música. Aqui a minha igreja fica toda no escuro, né? Aí que beleza, né? Vou ficar no escuro ouvindo música, né? Mas isso não é perseverança. Perseverança é outra coisa. Até aqui a nossa análise já abordou muitos aspectos da plena salvação que Cristo conquistou para nós e que o Espírito Santo agora aplica a nós. Mas como saber que continuaremos cristãos até o fim da vida? Será que há alguma coisa que nos impeça de nos afastar de Cristo? Algo que garanta que nos conservaremos cristãos até a morte e que, de fato, viveremos com Deus no céu para sempre? Ou será que é possível que nos afastemos de Cristo e percamos a bênção da salvação?
O tema da perseverança dos santos trata dessas questões. Pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente será salvo, ou seja, realmente nasceram de novo, já foram salvos. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, que a Bíblia fala de salvação em foi, é e será. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então, nós fomos salvos quando nós recebemos a Jesus como Salvador. Nós estamos sendo salvos quando nós continuamos buscando a Cristo todos os dias, em oração, em leitura da palavra, participando dos eventos da igreja, buscando a santificação. Isso é salvação. E nós seremos salvos no último dia. Ou seja, a perseverança abarca todos esses 3 pontos. Todos os que verdadeiramente nasceram de novo perseverarão até o fim. Muitas passagens pregam que aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, que são realmente cristãos, continuarão na vida cristã até a morte. E então viverão com Cristo no céu. Jesus diz, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versos de 38 a 40. Aqui diz Jesus que todos os que creem terão vida eterna. Diz que irá ressuscitar essa pessoa no último dia. O que nesse contexto de crer no Filho e ter a vida eterna significa claramente é que Jesus ressuscitará essa pessoa para a vida eterna ao lado dele. Não somente ressuscitará para juízo ou condenação, né? Porque todos vão se ressuscitar, né? Todos vão ressuscitar e vão comparecer diante de Deus. Eu costumo brincar, a pessoa fala assim, dizem que todo caminho leva a Deus, mas nem todo caminho leva a Deus. Não, todo caminho vai levar a Deus verdadeiramente, só que só um vai levar para a salvação, todos os outros vão levar para a condenação, né? Então, parece difícil evitar a conclusão de que todos os que verdadeiramente creem em Cristo permanecerão cristãos até o último dia da ressurreição final, para bênçãos da vida na presença de Deus. Além disso, esse texto enfatiza que Jesus faz a vontade do Pai, ou seja, que nenhum se perca. E aí eu vou... Boa noite, pastor. Passando ali quietinho, ali, eu vou denunciar. Eu vou falar mais uma vez para ficar bem claro, para que ninguém esqueça. Só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Não é que você vai perder a salvação ou você vai ganhar a salvação. Você só vai perseverar até o fim se você realmente nasceu de novo. Embora as Escrituras, vez após vez, ressalte que os que verdadeiramente nasceram de novo perseverarão até o fim e, por certo, terão a vida eterna no céu ao lado de Deus, outras passagens falam da necessidade de persistir na fé por toda a vida. Elas nos fazem perceber que aquilo que Pedro disse em 1 Pedro 1,5 é verdade, que Deus não nos guarda independentemente da nossa fé, mas só age mediante a nossa fé, ou seja, possibilita que continuamos a crer nele. Desse modo, aqueles que persistem na fé em Cristo ganham a certeza de que Deus age nele e os guarda. O que pode dar ao crente a plena segurança? Podemos relacionar três categorias de perguntas que a pessoa poderia fazer a si mesma. Primeira, será que confio hoje na salvação de Cristo?
Paulo diz aos Colossenses que eles serão salvos no último dia, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Então, confiar na salvação eternamente. Se hoje você diz que confia e amanhã você desconfia, ou seja, você sai da presença de Deus, é porque você não nasceu de novo. A segunda pergunta que você pode fazer é: há porventura no meu coração provas da obra regeneradora do Espírito Santo? A prova da obra do Espírito Santo no nosso coração surge de muitos modos diferentes. Embora não devamos confiar na demonstração de milagres, milagre não é demonstração de fé, entenda isso. Se você tiver dúvida, lê lá Mateus capítulo 7, a partir do verso 22. Nem em longas horas ou anos de trabalho na igreja. O fato também de a gente estar direto na igreja também não é prova da ação regeneradora do Espírito em nós. Bom, então o que é? Será que percebo uma tendência constante de crescimento em minha vida cristã? Aí sim. Os primeiros dois fatores de certeza da salvação, que tem a ver com a fé presente e a prova atual da obra do Espírito Santo em nós mas é que a gente precisa crescer. A gente não pode ficar parado. Se você está na igreja há 30 anos e nunca leu a Bíblia toda, provavelmente você não é cristão. Se você está na igreja há 30 anos e desconhece todas as doutrinas básicas, provavelmente você não é cristão. Se você está na igreja há 30 anos e ainda tem dúvida a respeito de muitas coisas, provavelmente você não é cristão. Então, você precisa crescer espiritualmente. E você só cresce espiritualmente através da leitura da Bíblia, através da oração e através da busca do conhecimento. Você pode vir aos cultos, nos cultos você aprende, mas você também precisa estar na EBD, você precisa ter um tempo de relacionamento com Deus através de uma meditação, de um estudo. Os primeiros dois fatos de certeza da salvação têm que ver com a fé presente e a prova atual da obra do Espírito Santo em nós. Mas Pedro dá mais um tipo de teste que podemos fazer para verificar se somos crentes autênticos. Ele nos diz que algumas virtudes que, cultivadas continuamente, garantem que não tropeçaremos em tempo algum. Está lá em 2 Pedro 1,10. Ele aconselha aos seus leitores a crescer a sua fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. 2 Pedro 1, de 5 até 7. Depois diz que essas coisas devem existir nos seus leitores, aumentando continuamente. Além de ter isso, a gente tem que aumentar. A gente não pode ter um domínio próprio hoje e amanhã ter menos domínio próprio do que hoje. O domínio próprio tem que ir aumentando. Pedro ainda acrescenta que eles devem procurar com diligência, cada vez maior, confirmar a vocação da eleição deles. E diz que procedendo assim, ou seja, literalmente fazendo essas coisas, com referência às virtudes mencionadas que eu falei, não tropeçareis em tempo algum. Percebe o que está sendo falado? Primeiro João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Por isso, podemos ter a certeza da salvação. A nossa vida cotidiana apresenta algumas evidências da salvação. Todo cristão deve apresentar pelo menos 3 evidências da salvação: a evidência doutrinária, a evidência moral e a evidência social. Evidência doutrinária. É o próximo slide. Nas Escrituras, vemos algumas características da fé genuína. Dentre elas, sabemos que é necessário que creiamos que Jesus
é o Filho de Deus, que veio em carne. Portanto, uma evidência doutrinária é crermos que Jesus é o Cristo e o reconhecermos como nosso Senhor e Salvador. Isso aqui está colocado de uma forma simples para que todo mundo entenda, né? Mas a evidência doutrinária é essencial. Você tem que compreender corretamente as Escrituras para aplicar, porque toda heresia também nasce dentro da Escritura. Se você entende de maneira errada as Escrituras, você provavelmente também não é salvo. Lá no início, lá no século XIX ainda, no início dos anos 1800, surgiu com mais força a teologia liberal. A teologia liberal, ela surgiu para negar a divindade de Cristo. Ela nega os milagres, ela nega a inerrância das Escrituras, ela nega o poder de Deus. E muitas igrejas, hoje, século XXI, 3 séculos depois, muitas igrejas apresentam muita coisa que veio da teologia liberal. Muitas vezes até igrejas que são igrejas verdadeiras, igrejas ortodoxas, têm algum ponto que vem da teologia liberal. E essa teologia liberal, ela faz com que as pessoas estejam dentro da igreja, mas estejam afastadas de Deus, porque não creem que Jesus é Deus, não creem que Deus tem poder, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eles estão dentro da igreja, mas eles não são cristãos. Como dizia Mushen, teologia liberal é outra religião, não tem nada a ver com cristianismo. Então, saber as doutrinas verdadeiras, como elas se desenvolvem, é essencial. Porque se você está dentro de uma igreja, desculpa, meu irmão, se você está dentro de uma igreja e essa igreja é liberal, você não é cristão. Existe ainda a evidência moral. A evidência moral, obras por si só não salvam. A salvação é pela graça por meio da fé. Mas uma fé verdadeira é evidenciada por boas obras, conforme nos ensina Tiago. Quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A evidência moral, ela é fundamental, é aquela regeneração que nós mostramos lá. Conversão, regeneração. Conversão é a transformação vista pelos homens. Regeneração é a mesma transformação vista de Deus. Mas se Deus lá de cima não consegue ver mudança em nós, e nem os nossos irmãos aqui, como que eu vou dizer que eu sou salvo? Tem até um acontecimento, né? Já morreu o pobre do Bezerra da Silva, eu nem sei se ele se converteu mesmo de verdade ou não, mas uma vez numa entrevista, alguém entrevistando ele tinha se convertido, estava numa igreja, e alguém perguntou para ele assim, mas Bezerra, você agora é crente? Aí ele, sou crente, como é que é? Sou crente, mas não sou otário, se pisar no meu pé, eu largo o dedo. Não se converteu. Naquele momento ali, ele não tinha se convertido, porque não havia transformação, não havia evidência moral da transformação que Deus faz na pessoa. Então, se você é crente, se você está na igreja, você tem que apresentar a evidência moral. Essa evidência moral vai falar lá da conversão e da regeneração. As pessoas têm que ver mudança. Deus tem que ver mudança. Se nem Deus está vendo mudança, e nem nós, nem as pessoas, então não houve conversão, não há conversão. E, por fim, a evidência social. Essa evidência social trata-se da demonstração de amor pelo próximo. Nisto conhecereis que são meus discípulos, se amardes uns aos outros, se vos amardes uns aos outros. João 3,35. Às vezes a pessoa pensa que, eu estou dentro da igreja, então agora eu tenho que fazer a obra social, tenho que ser bonzinho. Já viu que tem pessoa que coloca saco de bala dentro do carro para chegar no sinal e dar bala para as crianças, porque senão ela vai para o inferno? Né? Eu tenho a variação, é um saco de moeda, para dar uma moeda para cada pessoa no sinal, para ela não ir para o inferno. Ela não entendeu a salvação. Ela não sabe o que é salvação. A evidência social não é isso, não é você ficar fazendo esmola para você ir para o céu, não. Se você está fazendo esmola para ir para o céu, você não vai para o céu.
Para você ir para o céu, você tem que confiar em Cristo. Cristo é que vai te levar para o céu. Você tem que receber Ele como Salvador, entender as Escrituras. É isso que é salvação, né? Mas a evidência social, Paulo diz que a gente tem que suportar uns aos outros. João vai falar que a gente tem que amar uns aos outros. Ou seja, a gente tem que nos relacionar bem com as pessoas. Primeiro, as pessoas da igreja. Primeiro, você tem que... Crente rixoso não existe, né? Uma vez alguém falou assim, não, ele é crente, mas ele é rixoso. Meu irmão, não existe crente rixoso. Rixoso é briguento, que briga com todo mundo por qualquer coisa. Não existe crente rixoso. Se você é crente e é rixoso, pede perdão a Deus, recebe Jesus como Salvador e Ele vai te modificar. A evidência social é isso, é você sentir prazer em vir para a igreja também, você sentir prazer em levantar no domingo para ir para a EBD, para aprender, para poder crescer a sua fé, você sentir prazer de estar aqui, quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Vocês vão estar vendo a aula no domingo, mas a gente está gravando hoje na quarta-feira, daqui a pouco vai ter culto de oração, né? E todos aqueles que sentem prazer de estar na igreja, orando, buscando a Deus, também é uma evidência da salvação. Não, falo mais uma vez, não é uma evidência separada, são as três evidências. Se você apresenta as três evidências, é porque você é salvo. Eu posso te garantir que tu é salvo. Se você não apresenta as evidências, também não estou dizendo que você não é salvo. Você precisa buscar, você precisa crescer espiritualmente. No nosso PG dessa semana eu falo sobre isso, da necessidade de buscar o desenvolvimento, porque quando nós nascemos de novo, nós somos criança em Cristo, e a partir dali a gente precisa crescer. Bom, justificação, santificação e glorificação. Teologicamente, a gente chama isso aqui dos aspectos objetivos, aspectos objetivos da salvação. Então, por que são objetivos? Porque eles são e não dependem, né? É um aspecto inclusivo da salvação, é apoiado pela observação dos três tempos da salvação, passado, presente e futuro. Isto ocorre da seguinte maneira: no momento em que a pessoa creu, foi salva da condenação do pecado, justificação. Esse cristão também continua salvo do domínio do pecado, santificado e preservado, ou seja, e continua buscando também. Isso é santificação. E será salvo da presença do pecado no céu para todo sempre. Isso é glorificação. Então, salvação em três tempos, ou aspectos objetivos da salvação: justificação, santificação e glorificação. Todos nós, quando recebemos a Cristo, somos justificados imediatamente. Todos nós precisamos buscar a santificação, o processo durante o período que nós estamos aqui, que lá a gente vai chamar ou de perseverança dos santos, ou santificação, é essa busca diária, que também é salvação, e a glorificação também vai ser um ato, mas quando a gente for para a glória, quando a gente estiver lá no céu com Deus, a gente estará eternamente com Deus, ou seja, glorificação. Agora a gente está pronto para falar do plano da salvação. Deus planeja tudo antes de fazer. Por isso, sabemos da existência de um plano para a salvação. Mas se não compreendemos sua real profundidade, ou seja, se não compreendermos o plano, ou se tivermos ideias confusas e erradas a respeito do plano, seremos incapazes de exibi-lo a outros e até de aplicar a nós mesmos. Ou seja, falando de outra maneira, o plano da salvação é essencial. Saber o plano da salvação é essencial para que a gente possa aplicar o plano para nós mesmos e possa ensinar para as outras pessoas, aplicar para as outras pessoas. Bom, no próximo slide, a gente já está acabando, agora é só queimar slide. Os 4 elementos essenciais: Deus, homem, Cristo e resposta.
Toda vez que a gente vai falar para as pessoas a respeito de Cristo, a gente não pode esquecer esses 4 elementos: Deus, homem, Cristo e resposta. Existem várias maneiras de apresentar o plano da salvação, né? Quando eu era garoto, aí tinha aquelas pulseirinhas, as cores vermelha, preta, era uma maneira de apresentar. Tinha do negócio do círculo espiritual, o homem espiritual, os círculozinhos. Cada um tem uma maneira de apresentar, mas todos têm que envolver isso. Ó. Homem, Deus, homem, Cristo e resposta. Ó, no próximo slide a gente vai ver. 1. Deus criou todas as coisas. Criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. É justo, santo e poderoso. Então, todas as vezes que a gente vai apresentar o plano de salvação, a gente tem que começar apresentando Deus e apresentando essas características de Deus. Não importa qual o plano que você vai apresentar, mas você tem que apresentar isso. Apresentar, em primeiro lugar, que Deus criou todas as coisas. Deus é um Deus criador. Deus, Ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Todas as pessoas do mundo foram criadas à semelhança de Deus. Ele é justo, santo e poderoso. Então, as pessoas têm que entender que existe um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é poderoso e um Deus que é criador. É o primeiro elemento da salvação. O segundo elemento da salvação é o homem. O homem foi criado perfeito e colocado no Éden para cultivar a terra e cuidar do jardim. Né? Na aula de domingo a gente viu, né, que às vezes as pessoas pensam que o homem estava lá só na rede, comendo fruta, mas não é isso não, ele foi criado para cultivar a terra. Ele podia comer do fruto de quase todas as árvores, apenas da árvore que estava no meio do jardim, ou seja, a árvore da ciência do bem e do mal, ele não podia comer. E ele desobedeceu essa ordem, ou seja, ele pecou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, morte física, espiritual e eterna. Todos nós pecamos e fomos afastados de Deus. Então, ele já sabe que Deus é justo, que Deus é poderoso, que Deus é santo e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, pecou, ele manchou essa imagem, ele acabou com esse relacionamento com Deus. E aí, vem o terceiro ponto, Cristo. Cristo viveu uma vida perfeita, em perfeita obediência e sem pecado. Cumpriu a lei de Deus e se entregou como sacrifício na cruz do Calvário, para pagar o preço pelos pecados. Na cruz, a ira de Deus caiu sobre o seu Filho. Então, se ele agora sabe que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o homem pecou e manchou essa imagem, manchou essa semelhança, ele cortou esse vínculo com Deus, ele precisava voltar, mas Deus, ele é um Deus santo e justo, ele tinha que punir o homem, então, e o homem não podia. Então, precisou que viesse Cristo, mas Cristo viveu uma vida perfeita, em perfeita obediência e sem pecado. Ele cumpriu a lei de Deus, ele cumpriu a justiça de Deus, e aí ele se entregou voluntariamente. Ninguém matou Jesus, não. Ele se entregou voluntariamente no Calvário para pagar o preço que eu deveria pagar. A ira de Deus, a justiça de Deus, caiu sobre o Filho dele. E aí, a resposta do homem. Agora, o homem pode ser reconciliado com Deus. Basta receber Cristo como seu Salvador. Receber Cristo, ou conversão, é o ato em que a pessoa se volta do pecado em arrependimento para Cristo em fé. Então, quando você reconhece que pecou e que você quer voltar para Deus, isso a gente chama de conversão, arrependimento mais fé, abandonar o pecado e voltar para Deus. Assim, nós apresentamos de maneira sucinta o plano da salvação. Existem várias maneiras de apresentar o plano da salvação, mas todas as maneiras que você achar para apresentar o plano da salvação tem que incluir esses 4 itens. Esses 4 itens são essenciais. Não pode faltar em nenhuma vez que você vai apresentar o plano de salvação. Nós vamos orar agora
Você ainda vai querer falar? Então, nós vamos orar agora para encerrar. Oremos. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Bendito, Deus Glorioso, aqui estamos, Pai, na Tua presença, agradecido, Pai, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, agradecido, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer por nós, Deus. Nós não merecíamos, Deus, tão grande salvação, mas o Seu amor fez isso por nós, Deus. Obrigado, Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que a gente possa compreender perfeitamente o que é a salvação, para que a gente possa aplicar a salvação aos nossos corações e para que a gente possa apresentar a salvação a todas as pessoas. As pessoas só recebem a salvação se elas receberem o chamado, se elas forem provocadas, Deus, se elas receberem uma provocação, e essa provocação é a Tua palavra, Deus, que a gente possa apresentar de forma coesa, inteira, limpa, para que as pessoas possam entender a necessidade de serem salvas, Deus. Pois nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.